Vamos hoje, gente, falar, conversar, refletir. Um tema que uma ouvinte me pediu para repetir. Eu já falei, não foi só uma vez, foi mais de uma vez. Mas como eu sempre digo, que a gente precisa às vezes estar batendo na mesma tecla para poder a gente introjetar. Agora o programa só tem 28 minutos. Não dá os 30, só dá 28. Então o que é que acontece? Não dá para a gente realmente fazer esse trabalho de esclarecimento com relação a determinado tema, porque o tempo é pouco. Falar de sono e sonhos é bem abrangente, porque tem várias coisas, não é uma só. Mas hoje vamos falar pelo menos no mais comum, né? Para poder a gente entender. Então, segundo o mundo espiritual, através do livro dos espíritos, eles dizem que o sono é a porta que Deus nos abriu para que possamos ir encontrar os nossos amigos do céu. Mas não é só isso não, viu? A gente pode encontrar também os nossos amigos na zona umbralina suave, porque a zona umbralina suave é essa aqui onde a gente já está, e tem a média mais pesada. Né? Vai depender de que, gente? Dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Então, de cara, vocês já fiquem sabendo que quando se recomenda para a gente orar antes de ir dormir, é algo que é imprescindível para que a gente possa se preparar para, na hora do sono, quando o corpo físico repousa, para recuperar as suas energias do dia todinho, o que é que acontece? Nós, enquanto espíritos, qualquer brechinha, vamos dizer assim, qualquer sonolência, qualquer cochilo, ou um sono, às vezes até um sono muito suave, né? Nós nos desprendemos. Claro que tem pessoas que não se despreendem, porque a gente tem que ver que cada um está no seu processo evolutivo. E esse despreendimento do corpo vai depender desse processo evolutivo. Tem pessoas que durante o sono se desprendem do corpo, mas vamos dizer 1 metro acima do corpo, ou só tem acesso ao quarto onde ele está, mas assim mesmo muitas vezes ele vai sonhar, muito assustado às vezes, correndo, tem alguém atrás de mim, né, durante o sono e perseguindo, e quando ele acorda o quê? Assustado, certo? Assustado, coração às vezes está na boca, batendo. Por quê? Porque ele estava correndo, assustado, porque tinha alguém perseguindo ele. E tinha mesmo. Tinha algum espírito desencarnado, inimigo dele, perseguidor, obsessor, que quando a gente se desprende, ele tá ali, ó. Ei, tô aqui, viu? Tô lhe vendo. Então começa todo um processo. E a pessoa que está encarnada, às vezes, corre rápido e muitas vezes tem aquele impacto, né? Parecia que eu estava caindo. Dá um impacto mesmo, que ela às vezes acorda com esse impacto no corpo. Por quê? Porque voltou rápido demais, assustado. Tem pessoas, a maioria acontece o quê? De ter sonhos mais suaves, porque já estão num processo evolutivo melhor, né? Já não chamam tanto palavrões, já não tem tantos vícios, porque os vícios fazem com que você tenha sonhos, vamos dizer assim, que deixa você no estado de desânimo, de raiva e muitas coisas. Então, esse sono, ele diz que é a porta que Deus deu a gente para a gente se encontrar com aqueles amigos nossos do céu, que isso significa que são espíritos
amigos nossos, parentes que já desencarnaram, pessoas que já estavam num processo evolutivo melhor e que a gente se encontra no mundo espiritual. Também, muitas vezes, eles vêm nos visitar, nós estamos dormindo, mas não. Aí a gente sonha, a gente está dormindo. Aí aquele espírito amigo, uma mãe, um pai, um irmão, seja quem for, está em condições de vir até a gente que está encarnado, ele desencarnado. Então a gente vai o quê? Sente a presença. Quando a gente acorda, muitas vezes a gente acorda com saudade. Às vezes a gente acorda chorando. Por quê? Porque sentiu a presença daquela criatura que a gente ama muito e que ele nos ama muito. Então vem a saudade, mas é uma saudade gostosa, né? Não é aquela saudade de desesperança, de aperreio, como a gente fala aqui no Nordeste, não. Né? Então, o sono também é um recreio do trabalho, ou seja, além de ser esse recreio do trabalho das forças físicas, quer dizer, um repouso, como você dorme, vai dormir para repousar o corpo físico. Porque nós, enquanto espírito, não precisamos de nenhum repouso. O espírito não cansa assim, dessa forma, né, que a gente pensa. Porque o espírito, o fogo não pode destruir, a água, o ar, nada destrói o espírito. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos, somos imortais. Não podemos deixar de existir. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus. Ele nos deu o DNA dele. Como é que ele ia criar a gente para destruir a gente? Não tem sentido, né? Enquanto uma tartaruga lá, lá em Galápagos sobrevive 200, 300, 400 anos. Aí o homem realmente desencarna, estourando agora 100 anos. Mas é o suficiente para ele, já a oportunidade para ele evoluir. Né? Muitas vezes as pessoas não evoluem, voltam do mesmo jeito. Por quê? Porque tiveram preguiça, porque acharam que estava bom assim, eu vim assim, vou continuar assim. Então, aí o sono é isso, essa porta que se abre para a gente entrar em contato com o mundo espiritual. E tem as formas de sonho. Tem os sonhos comuns, os sonhos reflexivos e os sonhos espirituais, que eu vou explicar cada um, acho que dá tempo. Então, já o sonho, aquele sonho, é a lembrança que nós, desprendidos do corpo físico, vimos durante o sono. Né? Não tem mistério nenhum. O mistério vai chegar quando a gente sonha, que a gente lembra. Porque muitas vezes, essa semana mesmo eu estava assistindo uma série onde o cara está precisando passar pelo tratamento psicológico e a psicóloga pergunta a ele: como são seus sonhos? Porque isso aí, o tipo de sonho, a qualidade do sonho, isso vai dizer aonde estão as nossas preocupações e aonde está ainda o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Aí ele disse: eu não sonho. Aí ela disse: você não sonha? Ele disse: eu não durmo. Ela disse: mas você não sonha? Aí ele disse: não. Mas depois ele começa a sonhar. E ele sonha umas coisas que ele fica desesperado. Né? Acorda o coração lá em cima. Aí é que ele vai depois conversar com a psicóloga. Mas não é o caso nosso aqui, não. A gente está falando aqui da visão espírita do sonho e do sono. Aí esses 3 tipos de sonho, os sonhos comuns. O que são esses sonhos comuns? São aqueles sonhos que vai refletir o quê?
o nosso estado psicológico e físico, né? Se você muitas vezes está sentindo uma dor em determinado órgão, você vai ter um tipo de sonho. Acontece muito quando a mulher está com algum problema ovariano, que ela sonha, muitas vezes, tendo relações sexuais ou tendo momentos vamos dizer assim, eu não posso falar uma linguagem muito popular não, mas que ela tem uma sensação de gozo sexual, né, durante o sono, às vezes com alguém que ela conhece e às vezes ela não conhece, não sabe quem é. Por quê? Porque o organismo dela está passando por um processo de doença, vamos dizer, está com a inflamação no ovário, está com muito hormônio, alguma coisa assim, nessa área. Essa área que é responsável pela sexualidade física, né? Porque a sexualidade mental e espiritual está aqui, ó, certo? Não está lá embaixo não, está aqui. A gente controla. Quem não controla é porque está com um problema, com distúrbio mental. Para não controlar os seus impulsos sexuais, né? Por isso que a gente vê muita tara, muitas coisas por aí. Mas não é o caso da gente aqui. Então, as preocupações também, né? Você fica preocupado, ansioso. Quer ver pessoas que às vezes não sonham, acha que não sonhou. Mas a gente sempre sonha, certo? A gente não lembra. Às vezes a gente diz, mas faz tanto tempo que eu não tive um sonho. Não, faz tempo que você não teve um sonho que lembrou, mas teve vários, né? Por que não lembra, gente? Porque é como o esquecimento de vidas passadas que eu ia falar hoje, mas deixei para o próximo sábado. Porque se a gente lembrar aquele sonho, pode ser que vai gerar um sofrimento na gente, vai aumentar mais ainda a nossa ansiedade. Então, a espiritualidade, amiga, que a gente nunca está só, lembra que eu falo do nosso anjo de guarda, que a igreja fala, e nós chamamos de guia espiritual, guia protetor, né, mentor espiritual. Sempre nós temos um amigo sincero, ou uma amiga que nos ama e que está acompanhando essa nossa jornada evolutiva nessa existência para nos ajudar, para não deixar a gente fraquejar, certo? Então eles estão ali conosco. Quando temos uma experiência que não é boa, há vamos dizer, você recebe um passe magnético por eles para esquecer. Hoje a gente vê dos filmes de ficção, né? Apagar a memória. Mas não é apagar a memória, é fazer você não lembrar daquilo que vai trazer sofrimento para você. Então, os sonhos mais comuns podem ser causados também pelo estresse, pelo cansaço ou os traumas. Porque pronto, eu gosto de assistir os filmes porque eu gosto de fazer análise das situações, porque muitas vezes esses filmes, principalmente os filmes baseados em vida real, e eu gosto de assistir para fazer essas análises, para ver como é que funciona. E tem essas questões desses sonhos que a pessoa está estressada, e tem sonhos, né? Mas quase sempre o teu amigo que está do teu lado, a tua amiga, muitas vezes, se você tivesse merecimento, que também tem a questão do merecimento, se você tiver muito traquino, muito rebelde, eles deixam a gente no livre-arbítrio. Gente. Por isso que se a gente orar antes de deitar, essa oração você vai se dirigir para ele ou para ela. Como a gente não sabe como a gente sabe que o espírito em si, né,
que está na missão, ele pode até se apresentar com um aspecto de homem ou de mulher, mas isso pouco importa para eles. O importante é desenvolver e dar conta da missão que eles abraçaram, que é como a gente também, né? Então, tem os sonhos que são reflexivos. Aí esses são lembranças de vidas passadas, possivelmente de outras vidas, ou eventos que ocorreram no passado, nessa existência, mas no passado, e que está gravado, né, no nosso inconsciente. Coisas que aconteceram. Esses sonhos são quase sempre fragmentados, desconectos e difíceis de entender. Fica meio complicado. E aí agora eu vou dar um exemplo de um sonho que essa minha amiga Eneida teve e ligou para mim para que eu explicasse para ela o que foi que aconteceu. Ela tem uma irmã, eu não digo tinha, tá vendo que eu não digo tinha? Tem uma irmã que está desencarnada, e ela encarnada, a Eneida está encarnada, que desencarnou há quase 28 anos. E ela me contou que teve um sonho, e ela estava assim, aflita, Eneida estava aflita, porque não entendia, não compreendia porque que a irmã dela estava ali daquela forma. Olha só, ela disse que era um local onde ela chegou, era um local que ela disse que ia entrando, e era um local feito como se fosse esculpido no barro. Ou, vamos dizer, uma caverna com barro, alguma coisa. E ela disse que ia entrando, entrava por uma porta, saía pelo outro, até que chegou numa cozinha. E quando olhou, a irmã dela estava lá na pia e no fogão cozinhando. E o que ela ficou horrorizada é que a cozinha todinha era em barro, as panelas eram em barro, o fogão era em barro, tudo era em barro, e a própria irmã dela era como se fosse o barro. Não sei se a irmã também se parecia que estava no barro. Eu nem atentei para esse detalhe. Mas ela disse que tudo era de barro. As panelas de barro, o fogão de barro, tudo de barro. E ela disse, eu não entendo, Amália, por que minha irmã estava no local daquele? É tudo de barro. Eu disse, o que a tua irmã fazia quando estava encarnada aqui? Ela disse, ela era cozinheira no hospital. E aí ela hoje disse que ela gostava muito de cozinhar lá no trabalho dela, ela gostava da função dela, ela amava o que ela fazia. E está no mundo espiritual fazendo aquilo que ela ama. Só que lá a coisa funciona de outro jeito. Ela viu Eneida como se fosse barro na visão dela. Mas pode não ser. Era a visão dela. Entendeu? Para que pudesse confundir um pouco ela. E ela disse, mamãe, eu digo, ela está bem. Ela disse, não, ela estava bem. Ela não falou comigo, mas eu percebia pelo semblante dela que ela estava feliz, que ela estava bem. Então veja esses sonhos assim, que você também vai para o mundo espiritual, que também são chamados sonhos espirituais, nesse caso aí dela era um sonho espiritual também, vem dessa forma, para poder você questionar, para você buscar saber por que daquele jeito. Por quê? Porque é uma forma que a espiritualidade encontra para que a gente se instrua nessa área. Para que a gente veja, bem, ela no instante buscou saber não era o significado, por que a irmã dela está ali. Muitas pessoas vão buscar o significado dos sonhos. Nós, espíritas, eu pelo menos eu sou espírita, estudo, pesquiso, os sonhos são isso aqui, com base nisso aqui. Agora tem os sonhos fantasiosos, né? E antigamente, a cultura antiga, as superstições, as crendices, associava, vamos dizer, muitas vezes você sonhar com algo
que ia ser outra coisa, principalmente para jogar no bicho. Eu me lembro, minha tia jogava, na época, tinha as mesas, as bancas de jogo do bicho, né? E aí as pessoas tinham um sonho, aí dizia, eu sonhei com não sei o que, assim, assim, assim. Aí ia lá e contava para a pessoa da banca. Aí a pessoa da banca, joga e tal bicho, que vai dar. Às vezes dava. Não é coincidência, às vezes dava. Ou seja, é coincidência, né? Não é que o sonho é aquilo. Então, tem muitos livros sobre sonho. O mais famoso é o livro de São Cipriano, né? Que é muito famoso, tudinho, mas isso faz parte justamente dessa visão dos sonhos mais fantasiosas, certo? Cheia de crendices. Como o espiritismo é ciência também, é filosofia, ciência e ético-moral, que é o Evangelho de Jesus, nós analisamos os sonhos dessa forma, buscando a compreensão através da ciência espírita e da filosofia espírita, e do Evangelho de Jesus. Então, o primordial mesmo é a gente se preparar para dormir, para que a gente não tenha sonhos grosseiros. Viu como é importante a oração? A oração na hora de dormir, para se ligar com aquele espírito que nos ampara, que nos protege, que está sempre ali conosco. Agora, não pode ser rebelde, viu? Tem que estar atento vamos dizer assim, a fala dele, que é mentalmente, do nosso perispírito com ele, com o perispírito dele, nos orientando. Ei, não vá por aí não, não faça isso não. E a gente tem que aprender a dar ouvido a essas, vamos dizer, inspirações ou intuições que são do mundo espiritual, certo? As comunicações, os sonhos espirituais mesmos, são aqueles que são comunicações do mundo espiritual que vem através de mensagens dos nossos mentores, né? Entre nós, o espírito e o mundo físico. Porque, como eu já falei aqui, nós estamos em duas realidades. Uma não é separada da outra. Às vezes a gente diz assim, o meu espírito. Não, eu, Amália, certo? Esse corpo é meu. E o espírito sou eu. Então, não tem essa história assim, meu espírito foi, sim, eu fui, deixei o corpo dormindo e fui. E no Evangelho de Jesus, ele fala o quê? Aonde estiver o teu coração, lá tu estarás. Tanto na sua movimentação aqui, nessa existência, movimentação física, porque a gente vai para onde? A gente frequenta o quê? A gente frequenta aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se afina, né? Então, os sonhos vão refletir também isso. Quando eu durmo, eu estou um pouco liberto, não totalmente, porque tem o cordão fluídico, esse cordão não pode se romper, porque senão, se o cordão fluídico se romper, nós passamos pelo fenômeno da morte. Aí não tem volta, só numa nova existência. Mas a gente fica preso nesse cordão, certo? Então eu vou aonde o meu coração está. Eu queria tanto conversar com papai e mamãe, que já foram. Se eu orar e concentrar a minha mente, e se meus papais e minhas mamães já estiverem lá e tiverem condições de me receber, e eu estiver em condições de ir, assim a espiritualidade permite. Eu já visitei minha mãe, já visitei sogra, já visitei tanta gente, certo? Mas a questão é o seguinte, você tem que estar preparado para isso, para não causar nenhum dano a você.
Muitas vezes o pai e a mãe estão num local no mundo espiritual maravilhoso e você vai visitar e diz, não, eu quero ficar aí. Muitas pessoas, muitos espíritos desprendidos durante o sono, fica querendo ficar lá e não podem, né? É o que a gente vê nas EQMs, experiência de quase morte, né? Quando a pessoa está em coma, ela vai ao mundo espiritual e encontra pessoas, encontra parentes parentes que ela nem conheceu. E o que é que acontece? Ela se sente tão bem que quer ficar. E os próprios parentes dizem, não, você não pode ficar, você tem que voltar. Aí é quando a pessoa sai do coma, né? Então o sono é algo fantástico, o sono e o sonho, mais o sono. Porque nós treinamos todo dia para morrer. Todo dia a gente treina. Quando a gente sai do corpo, durante o sono, a gente está treinando, certo? E não é por isso que você vai cortar esse momento, não. Você tem que vivenciar o máximo possível. E a oração é primordial para isso. Gente, vamos ficando por aqui até sábado, se Deus quiser.